Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 10 do mês de abril, estamos iniciando a oitava da Páscoa, 8 dias, qual nós celebramos ontem, domingo da Páscoa. Por isso eu desejo que você tenha uma santa e abençoada Páscoa. Que Jesus renasça no seu coração. É essa a proposta dessa semana, ainda mais quando nós estamos celebrando como se estivesse celebrando o dia da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para o Evangelho do dia, Palavra de Deus, Evangelho dessa segunda-feira. Você pode acompanhar conosco Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados, estamos, como disse, na segunda-feira, e dentro desse contexto da oitava da Páscoa, onde estamos diante de um evangelho um tanto quanto interessante. Aqui diz que as mulheres partiram depressa do sepulcro e estavam com medo, mas correram com grande alegria. Correram do sepulcro com grande alegria. Por quê? Porque aquele sepulcro estava vazio. Então, elas constataram que aquilo que Jesus tinha anunciado, que aquilo que Jesus tinha dito anteriormente, havia acontecido, que Jesus havia ressuscitado. Mas também, naquele momento, naquela hora, Jesus foi ao encontro delas e lhes disse: Alegrai-vos. E as mulheres se alegraram verdadeiramente, prostraram-se diante de Jesus, abraçando, inclusive diz o evangelista, abraçando os seus pés. E então Jesus pediu que elas fossem até os discípulos, dizendo logo: não tenhais medo. É muito interessante quando Jesus propõe isto para as mulheres, propõe-nos também essa questão de continuarmos a missão. Porque se nós formos fazer ali um percurso cronológico até da vida de Jesus, Jesus presente. Até então, os discípulos estavam seguros. Jesus vivo, humanamente falando, Jesus estava vivo. Então aquilo dava uma segurança para os discípulos. Mas agora Jesus não estava mais com eles na condição humana. Por isso ele pede às mulheres: não tenhais medo. Vai lá anunciar para os discípulos, dizer para os discípulos, pedir-lhes para me encontrarem na Galiléia. Eles se dirigem à Galiléia e lá eu falarei a eles. Mas os soldados, percebendo tudo aquilo que tinha acontecido, saíram e foram contar. Aqueles que eles deviam a obrigação ou teriam que contar o que estava acontecendo, contaram o acontecido. E agora? Como dizer que tinham deixado, ou que o corpo de Jesus tinha subido, ou que Jesus tinha ressuscitado? Diz o evangelista, eles resolveram inventar uma grande mentira. Pagaram os guardas que ali estavam para que eles pudessem dizer: os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. Ou seja, mais uma vez o descrédito. Tentando tirar o crédito de Jesus, tentando tirar os créditos da ressurreição.
Por isso, é muito importante, meus amados, não termos medo, porque infelizmente a astúcia do homem, a ganância do homem, os desejos humanos têm matado e têm tirado Deus da nossa vida, têm retirado Deus da nossa vida. Ora, não tenhamos medo, tenhamos coragem e tenhamos sempre a presença de Cristo vivo e ressuscitado no nosso meio. Não tenhamos de lutar no nosso dia a dia. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.